Olá, meus caros e nobres amigos que frequentam esse canal, sejam muito bem-vindos mais uma vez. E hoje eu queria contar sobre uma entrevista que eu vi. Uma entrevista não, sei lá como é que dá pra falar isso, é um debate. Vocês devem ter assistido aí aquele, ou pelo menos visto, na tela de vocês, porque bombou bastante o vídeo do Um Treinador contra 30 Gordos. Vocês viram que era o Guto Galamba lá, pegaram um pessoal gordinho, aí teve também uma treta aí se era encenação, se não era, e etc, né? Independente de qualquer coisa, eu comecei a assistir esse debate e logo nos primeiros 4 minutos ali vem um rapaz de azul, né? Um rapaz de azul que ele fala uma coisa que é muito interessante e que eu acho que merece uma certa atenção. Para todos nós, que de certa maneira estamos tentando buscar a verdade das coisas, né? Buscar as mentiras também que nós contamos para nós mesmos. E através de descobrir essas mentiras, desfazê-las, né? Para poder ter uma vida melhor. Percebam que a mentira existencial, essa mentira que eu conto para mim mesmo e acredito nela, ela é fonte de neurose. Porque se eu vivo a partir de uma mentira, isso afeta completamente a minha vida negativamente. Então, por exemplo, se eu coloco na minha cabeça, por exemplo, uma coisa minha, né? Que eu já contei isso aqui no YouTube, inclusive, que eu tinha a crença que eu não gostava de estudar. Por quê? Porque na época do ensino fundamental, ensino médio, eu odiava estudar mesmo, era uma merda, assim, eu tive que ralar um pouco para poder passar de ano e tudo mais, né? Tirar as boas notas. Eu não colava nessa época, eu colei muito na faculdade, que também odiava estudar aquelas coisas da engenharia, que eu fiz meio curso de engenharia, eu sou meio engenheiro, né? Se é que isso existe. Mas tudo bem. Então eu coloquei na minha cabeça que eu não gostava de estudar. Por quê? Porque eu também ouvia isso repetidas vezes das professoras e diretoras que chamavam meus pais e falavam: o Gabriel não gosta de estudar. E aquilo virou para mim como um mantra, né? Foi algo que eu repeti também para mim muitas vezes até acreditar nisso. O que eu fui descobrir com apenas 21 anos? Que não era verdade. Que eu não gostava realmente de estudar aquelas matérias chatas, entediantes da escola. Mas quando eu me deparei com algo que eu gostava de estudar, que foi no início principalmente a filosofia, eu comecei a estudar de 7 a 8 horas por dia e até hoje estudo muito. Tanto filosofia quanto teologia, então são assuntos que me interessam bastante. E quando eu pego ainda um assunto do meu interesse, seja algo novo que eu estou descobrindo, consigo ficar 3, 4 horas seguidas estudando aquele assunto e ainda pensando, pô, queria ter mais tempo. Então percebam que eu descobri uma mentira existencial. O Gabriel não gosta de estudar. Mentira! O Gabriel não gosta de estudar essas baboseiras que vocês estão tentando descer goela abaixo dele. Agora, quando tem um assunto que lhe interessa, o Gabriel tem uma propensão aos estudos. E isso eu aprendi, isso é autoconhecimento verdadeiro no fundo, né? Tudo isso para falar o quê? Que a mentira existencial pode nos atrapalhar muito. Eu, por pensar que não gostava de estudar, eu abri mão. Inclusive, demorei muitos anos para descobrir a filosofia. Se eu soubesse que eu poderia gostar de estudar, só tinha que encontrar o assunto certo, talvez já teria me colocado à exposição de novos assuntos antes. Teria feito mais um esforço para descobrir, me colocar em mais situações onde eu pudesse encontrar essa paixão. Então percebam que essa crença, podemos chamar de crença limitante numa linguagem bem coachistica, né? Bem de coach, e é uma crença limitante mesmo, não deixa de ser, é algo que eu acredito que me limita de fazer algo melhor, que aí essa é a mentira, né? Então é algo que me limita a encontrar a verdade, que a verdade me liberta e dá mais poder de ação e tudo mais. No fundo, a verdade me conecta à realidade e aí, operando na própria realidade, eu consigo operar melhor, de maneira mais assertiva. Beleza? Mas tudo bem, isso aí nós vamos aprofundando. Mas vamos lá. O que eu vi nesses 4 minutos quando esse rapaz de azul senta na frente lá do treinador e fala o seguinte, o tema é ser gordo é uma escolha. E ele fala que não é. Ele discorda disso. Ser gordo não é uma escolha. Por quê? Em primeiro lugar, ele fala uma coisa que ele tem uma tendência a ser gordo. Daí beleza, né? O treinador explica para ele que realmente 3 a 5% das pessoas
é obesa por genética, por simplesmente pela sua genética e tem uma dificuldade grande em emagrecer por fator genético, só que isso é o caso de 3 a 5%. E os outros 95, 97, né? E ele comenta que ele fez jiu-jitsu, perdeu 25 quilos, então ele não estaria nesse fator. Só que aí ele vem com isso, né? Que ele tem uma tendência. E aí é como se ele perdesse a escolha pela sua tendência. Esse é o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês. Muitas coisas na vida humana tendenciam as nossas escolhas e os nossos resultados. Isso é verdade. Aí vem esse negócio, né, de signo, de temperamento, da minha criação, tudo isso, o meu sexo, o meu gênero, tudo isso tendencia onde eu nasci, tudo que me circunda, né, tudo que faz parte da nossa circunstância vai gerar uma tendência em nós. Então, isso é natural que seja assim. E é verdadeiro que isso aconteça. Porém, quando ele fala assim, então eu não tenho escolha, aqui encontramos uma mentira existencial. Por quê? Porque independente da minha tendência, eu tenho uma coisa chamada inteligência e outra coisa chamada vontade. E o que é isso? A inteligência consegue discernir o que é melhor naquele momento. E a vontade consegue aderir àquilo, consegue ver o que a inteligência contemplou, algo que é bom, e consegue fazer aquilo acontecer, ir por aquele caminho. Então, um exemplo. Eu posso falar assim, eu sou do signo de touro, o que eu não sou, eu sou câncer, né? Mas tudo bem, vamos lá, o touro é um bom exemplo. Eu sou do signo de touro, então eu sou o guloso, eu preciso comer muito e tenho uma tendência a cair no pecado da gula e querer comer a mais do que o necessário. Tá bom, não vamos entrar nos pormenores disso, vamos colocar que isso é verdade. Então você é do signo de touro e você tem uma tendência a isso, ok. Agora você vai me falar que quando chega uma torta de limão e você optou por fazer dieta, você não tem escolha porque você é de touro? Isso é mentira. E eu quero que você perceba isso e consiga olhar no espelho e falar, eu estou mentindo para mim mesmo. Por quê? Porque realmente talvez seja mais difícil para você que é de touro do que para mim que sou de câncer. Eu quero que vocês não se apeguem a esse negócio dos signos. Estou dando um exemplo simbólico. Mas vamos supor que o meu signo de câncer, então, tem a ver com a carência, que o pessoal fala muito, isso é coisa muito emotiva. Então, a torta de limão, para mim, não é um problema tão grande quanto para o cara de touro. Mas mesmo ele tendo mais dificuldade, ele consegue falar não para a torta de limão. Vocês conseguem entender? Assim como numa questão de relacionamento, o cara de touro talvez não tenha uma dificuldade muito grande, né, com essas coisas meio esquisitas de relacionamento, de carência. E o cara de câncer tem. E aí ele tem que olhar para aquilo e falar, cara, não vou me envolver com essa pessoa porque eu tô percebendo carência, não é amor, é carência, entende? E mesmo que seja mais difícil para mim que sou de câncer do que pro cara que é de touro, eu tenho que conseguir contemplar com a minha inteligência o que é melhor e aderir a isso. Então, independente de tendência, e existem sim tendências de vários tipos, como eu comentei antes, a escolha é sua responsabilidade. Se você coloca na mão das tuas tendências as tuas escolhas, você se tornou um fantoche da circunstância, um fantoche do destino, um fantoche das coisas que estão acontecendo. É como se você pegasse o carro, né? Imagina o seguinte, o carro é a sua vida e o caminho é a narrativa, né? A estrada é a história que está sendo escrita. É como se você saísse do volante, fosse para o banco de carona e entregasse o volante na mão da circunstância, do destino. Como se você não tivesse realmente uma vontade. E existem pessoas que fazem isso. É o famoso, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem muitas pessoas que optam por esse caminho. Só que o resultado é um desastre. O resultado é o fim da autorresponsabilidade. É o fim do protagonismo. Muitas pessoas comentam, né, tem um estudo sobre isso de pessoas que estão no leito de morte, ou seja, estão prestes a morrer, e comentam que o seu maior arrependimento é não se enxergar na própria história. Nas escolhas que fizeram durante a vida, não se enxergar nessa escolha. Quase como se seguissem um piloto meio automático. E é disso que nós estamos falando. Isso é um motivo de arrependimento de muitas pessoas que estão já na finaleira da sua história. Então, nós que não estamos, ou podemos estar, não sabemos quando acaba a nossa narrativa, mas nós que ainda temos tempo hábil,
que possamos dar uma atenção a isso, uma atenção necessária, e não ser como esse rapaz de azul. Eu espero que ele veja esse vídeo, seria ótimo, para que possa acordar para a vida nesse sentido. E ele coloca que o treinador comenta com ele, né? Eu concordo que é difícil pra caramba. E que realmente talvez você enfrente mais dificuldades. Quais são os argumentos dele, né? Aprofundando um pouco agora no próprio vídeo. Que exatamente por ser difícil para ele, por ele ser gordo, não era uma escolha. Então, por exemplo, ele falou que quando ele vai para academia, ele é julgado pelos outros, que ele já não tem a propensão, e é verdade. Então, quer dizer, ele não tem os hábitos de uma pessoa saudável e magra, que faz dieta e pratica exercício físico. Então, naturalmente, para ele vai ser mais difícil do que para uma pessoa que já tem esses hábitos. É óbvio. Agora, por causa disso, não existe escolha? Pera aí. Pra quem toma mate sabe que às vezes a erva entala na garganta. Passou. Então, perceba que e quero que você perceba o seguinte, fica muito óbvio quando a gente ouve esse rapaz falando, porém eu te garanto que em alguma porcentagem você tem essa mentalidade. Por ser difícil é impossível. Por ficar difícil eu desisto. Quando começa a apertar o calo eu tô fora. Então eu até quero as coisas, eu quero melhorar, eu quero acordar mais cedo, eu quero resolver, eu quero trabalhar melhor, mas eu vou fazendo assim, quando o calo aperta, eu recuo. Como se fosse uma impossibilidade passar, superar aquela dificuldade. Uma coisa que eu estou aprendendo, uma coisa que eu já aprendi fazendo jejum e agora na corrida também é o quê? Parece que quando a gente tá fazendo jejum assim, tem algum momento que vem uma fome muito grande, parece que você vai morrer. E aí você tem que superar aquela dor, você tem que aguentar ela. Um momento que você aguenta aquilo por um tempo, passa. E você consegue fazer mais 4, 5, 6 horas de jejum até vir de novo uma outra pontada. A corrida é a mesma coisa. Quando bate ali os 4 km, 5, dá vontade de desistir, cara, dá vontade de parar. E quando você continua por mais uns 500, 600 metros, passa aquilo. Aí você consegue ir até os 8 quilômetros e passar. Então, muitas vezes, quando vem essa primeira dificuldade, você já reduz a velocidade. E ali é um momento de se manter estável. E eu queria te convidar a fazer uma meditação. Em quais momentos eu estou indo por esse caminho da dificuldade me impossibilitar de fazer as coisas que eu quero. Quando aparece algo difícil, eu me impossibilito. Eu não me acho uma pessoa capaz de passar por aquilo. Então eu vejo a torta de limão e eu falo, eu sou de touro. É impossível para mim negar essa torta de limão. Eu quero que você comece a se trabalhar nisso. Começar a trabalhar um pouco, desafiar as coisas que você pensa que são impossíveis. Porque muitas delas são mentiras existenciais. E tem que tomar muito cuidado, porque isso realmente, por exemplo, com esse rapaz, está limitando a vida dele. Se ele pensa ser impossível, ele não consegue fazer. Então, se ele simplesmente desbloquear isso na mente dele e pensar, cara, é difícil? É. É verdade que é difícil? É. É verdade que para ele é mais fácil? É também. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser mais fácil para outras pessoas uma coisa, outra coisa para outras. Para você é mais fácil isso, mais difícil aquilo. Sempre será assim. Por isso que a comparação é uma idiotice gigantesca. Porém, uma vez que você percebeu que é assim, e sua dificuldade é sua e só ela importa, então você consegue perceber que mesmo com dificuldade, você consegue fazer aquilo que é melhor para você. Você consegue aderir, mesmo que em cargas pequenas, e ir progredindo. Esse é o ideal, na verdade, né? Começar pequeno, mesmo que pareça impossível, e progredir. Em um ano, cara, o corpo humano, assim, a mente humana, ela é impressionante. Se vocês começarem a olhar documentários e coisas de homens que fizeram uma progressão de carga para algo que eles queriam muito, é muito impressionante, cara. Uma pessoa que não conseguia correr 1 quilômetro, em um ano tá correndo 100, tá correndo maratonas ou mais, né? Ultramaratonas. Isso existe, é possível. E isso é muito interessante. Se é possível para uma pessoa, por que não é possível para você? O que te impede? Se tem cara fazendo ultramaratona, Ultraman, né, do Ironman lá, com cadeira de roda, pô. O cara fazendo só na força do braço. Por que você não consegue? Então acho que a gente precisa subir esse nível de possibilidade e impossibilidade. Acabar com essa mentalidade do difícil se tornar impossível.
e sim o difícil se tornar algo pelo qual eu experimento, eu me testo e coloco muitas das coisas que eu acredito que são verdades à prova no mundo real. E muitas coisas acabam caindo por terra quando a gente faz isso. Ok? Gostaria de convidar você, meu caro amigo e minha cara amiga, a se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Faz algum comentário bacana se você veio até aqui o final do vídeo, comenta aqui o que você achou, se existe alguma coisa que você já descobriu na sua vida que era uma mentira existencial. Isso é muito bom, eu quero muito interagir com vocês, vou responder os comentários. E por hoje ficamos por aqui. Espero vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.